Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né? Para fazer a obra do Senhor. Se tiver alguém comigo, essa semana foi tão corrida, não é mesmo? Que você se manifeste. Ah, já tem alguém chegando ali junto comigo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Estou um pouquinho atrasado, né? Durante a semana fica meio corrido para nós, mas estamos aqui, trabalhando enquanto é dia, que a noite vem e que não se pode mais trabalhar, não é mesmo? Confesso que eu tô com muita saudade das minhas amadas irmãs, tenho me manifestado um pouco, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, mas tenho intercedido por cada uma de vocês, viu? São muito especiais para mim, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Pai Santo, Pai Eterno, somente o Senhor é Deus na nossa vida. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue conosco. E aonde essa live chegar, Senhor, aonde a nossa voz chegar, que Teu Espírito Santo possa consolar, que Seu Espírito Santo possa renovar, e possa ajudar a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo e que também estão nos ouvindo. Se houver uma criança, se houver um vovô, uma vovó, todos quantos, Senhor, estiverem ouvindo este som, que sejam alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Olha, Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê. A paz do Senhor, irmã Adriana, saudade dos irmãos do Rio Grande, estive por 2 vezes em Porto Alegre e foi uma bênção, né? Nós estamos no mês de agosto e o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto delicado até, porque nesse mês sempre foi comemorado o Dia do Soldado, foi comemorado o Dia dos Pais. E eu quero aqui fazer menção de um homem que a Bíblia não conta como foi a vivência dele e nem fala de paz, de nada, porque ele era escravo, né? Nós vamos hoje falar a respeito de Mardoqueu. Confesso para vocês que eu tenho aprendido muito meditando sobre a vida de Mardoqueu. Como que é rico, quanto que a gente aprende com esse servo de Deus, sabia? Deus, assim, nos ensina muitas coisas, por isso que precisamos da palavra do Senhor, que é o maior tesouro que nós temos para nossas vidas. A Bíblia Sagrada, o maior tesouro. A paz do Senhor, tia Cleide. Muito obrigada por mais essa oportunidade, estamos aqui. Não foi fácil, as lutas são grandes, mas o Senhor nos dá vitória em todas as coisas, porque temos a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Amém? E hoje nós vamos aprender sobre Mardoqueu. Quem era esse homem? Não é? Quando a gente fala de Mardoqueu, automaticamente a gente vai lembrar da história de Esther. Está lá registrado no livro de Esther, dentro da Bíblia Sagrada. E é uma bênção. Nós aprendemos muito com a palavra de Deus. E nós estamos aqui, então, com o livro de Esther. E o livro começa a narrar, né, que nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. E ali ele dava festas enormes. E fala que era da província de Suzã, no reino da Pérsia. Suzã, que a Bíblia registra aqui, hoje, atualmente, é o Irã. É o lugar onde se localiza o Irã geograficamente. Então, a Babilônia tinha sido destituída e tomada pelo reino persa.
E lá nessa cidade de Suzã, entre os cativos judeus que estavam ali servindo aquele rei, estava esse homem por nome de Mardoqueu. Ele era eunuco do rei, ele não podia se casar, ele não podia ter uma esposa. Oh, Maurício Diniz, meu irmão, paz do Senhor, saudade. Então, ele não podia ter uma família, mas a Bíblia diz que ele adotou uma órfã. Sim, Radassa ou Esther. Os pais dela faleceram, a Bíblia também não diz se foi durante a tomada de Babilônia, porque Mardoqueu, ele era descendente de Quis, seu bisavô, ele tinha sido levado cativo de Judá para a Babilônia. Provavelmente Mardoqueu nasceu em Babilônia, ou era filho de alguém que nasceu. O pai dele deveria ter nascido em Babilônia. Por quê? O nome Mardoqueu, ele deriva do deus babilônico, Merodach, que é o nome do deus, né? E significava o Salvador. E Mardoqueu, ele vem da tribo, ele é descendente da tribo de Benjamim. Ele era um benjamita. E me chama a atenção desde o início, porque sendo Mardoqueu um eunuco, sendo Mardoqueu um cativo, ele nunca se esqueceu da palavra do Senhor, da lei do Senhor. Ele estava distante de Jerusalém, ele estava muito longe de Jerusalém, e ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa infeliz. Mas ele daquele sofrimento todo, quando ele se deparou com aquela criança, entende-se que aquele bebezinho, né? A Estherzinha, ai que linda a Estherzinha, quando os papais sabiam que ia ter um bebê, como ela foi amada, não é mesmo? Como ela era querida, lá no ventre da mamãe, no útero de mamãe, ela estava ali. A Bíblia não diz quanto tempo os pais dela ficou com ela, mas ela deveria ser bem pequenininha quando perdeu os pais. Ela era órfã, não tinha o carinho de mamãe, não tinha o carinho do papai. E agora, o que iria ser? Aí Mardoqueu, ele tinha amor no coração. E ele provavelmente deveria ser o parente mais próximo. Então ele adotou aquela menininha. Só que como um pai, mesmo ele não tendo família, ele tinha responsabilidades. O sustento. Provavelmente ele conseguiu alguém para ficar com a Esther enquanto ele trabalhava. Porque a Bíblia diz que ele servia, ele era oficial do rei e ficava na entrada do palácio. Ele via todo mundo que entrava, ele via todo mundo que saía. Mas ele educou aquela menina com um amor tão grande. E tinha umas características que todo pai deve ter. Ele era muito amoroso. E a Estherzinha foi crescendo. Oh, aquela menina era meiga, era humilde. Porque ela estava sendo ensinada. E o mais importante, ela estava sendo ensinada dentro da palavra do Senhor. Ela tinha que aprender a lei do Senhor, mesmo estando distante da sua pátria amada. Olha que interessante, não é mesmo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E temos que ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. E mesmo Mardoqueu passando, trabalhando, ele tinha um tempo para ficar com a sua filha, para ensinar a sua filha, para orar por sua filha.
e foi educando ela. A primeira coisa, né? Ele tinha responsabilidades. Pai Senhor, pastor Roberval, ele tinha a responsabilidade. O Mardoqueu, ele era o primo da Esther e ele era trabalhador. Olha só, ele tinha essa virtude, ele era trabalhador. Ele trabalhava, não tinha preguiça. E ele tinha que agora sustentar uma filha, uma criança. Então ele ia para o trabalho, mas o coração dele estava lá onde Esther estava. Outra característica de Mardoqueu, ele era um homem íntegro. Ele era um homem que não compactuava com o erro de ninguém. E como ele estava ali na porta do palácio, ele ouvia muita coisa, ele via muita coisa, observava bastante, entra e sai, a conversa de quem entrava, de quem saía, e ele tinha a obrigação de defender a vida do rei também. E um dia, ele ouviu uma conspiração. O que é isso, tia Sil? 2 funcionários do palácio estavam intentando a morte do rei. Quanta maldade! Eles não estavam concordando com alguma coisa e eles intentaram matar o rei. Mardoqueu ouviu aquela conversa e ele não compactuou daquilo. Olha, crianças, às vezes a gente ouve algumas coisinhas assim dos amiguinhos que podem trazer problemas enormes futuramente. E aí a gente não pode compactuar com isso, concordar com essas coisas. Se a gente ouve o amiguinho falando que vai pegar algo de alguém ou que vai bater em alguém, é muito delicado esses assuntos. Primeiro a gente ora e Deus dá sabedoria o que a gente deve fazer, tá bom? O Senhor usou então Mardoqueu e ele fez saber ao rei aquela conspiração. Ele salvou a vida do rei através da sua atitude. Ele era um homem de atitude também. Mas ele não recebeu elogio, ele não recebeu presentes, ele não recebeu honraria nenhuma pelo ato que ele fez. Sabiam disso? E hoje em dia, vocês sabiam que tem muita gente que só funciona à base do elogio? Verdade! Se você não elogia o trabalho de A ou de B, já fica bicudo, triste. Porque não recebeu elogio porque fez uma coisa certa? Porque fez o que deveria ser feito? Não, a gente tem que fazer o que é certo, sem esperar recompensa, porque já fez o que é correto, o que deve se fazer. Estão entendendo, crianças? Mardoqueu era um homem simples, mas ele era um homem honrado. Ele era um homem temente ao Senhor, que cuidava da sua princesinha com amor e com carinho. Ele mostrou a fidelidade ao rei e mostrou também a fidelidade ao Rei dos Reis, porque ele vivendo ali, ele ainda ficava debaixo da lei do temor do Senhor, mas ele era fiel. Nós devemos ser fiel independente de onde nós estivermos. Se longe da mamãe, se longe do papai, se longe do pastor, se longe do professor. Nós temos que ser fiel em todo o tempo. E esse homem, ele era assim. Olha que coisa tremenda. Imaginem vocês quando a Estherzinha via que Mardoqueu estava chegando. Ai, que alegria! Ela vai poder ouvir as histórias. Embora ele era primo e pai adotivo, ele a respeitava. Ele a respeitava muito.
Vocês sabiam que nesses últimos dias está faltando respeito? São os filhos que não respeitam os pais, querem falar de igual para igual. Sabiam disso? Às vezes cometem erros e não querem ser corrigidos. E quando são, querem falar mais alto? Olha, olha. Se nós estamos errados, devemos sempre reconhecer os nossos erros e corrigi-los. E respeitar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, para que tenha bons dias sobre essa terra. Amém? Glória a Deus. Aquele pai tinha autoridade e muita sabedoria, sabiam? Vocês lembram da história? A Esther, ela cresceu, foi crescendo, crescendo e se tornou uma linda jovem. Se tornou uma linda jovem, humilde, temente ao Senhor, obediente ao seu pai. E Mardoqueu continuava trabalhando lá. Só que lá no palácio existia um homem muito mau, que não gostava dos judeus. Os historiadores dizem que ele era da descendência de um povo que odiava os judeus. Mas enfim, ele tramou algo contra os judeus. Ele fez com que o rei assinasse uma lei ali para destruir os judeus. Mas um pouquinho antes disso, numa das festas que o rei deu, a rainha Vasti foi deposta do seu cargo. E ele então, pelos conselheiros, tinha que procurar no seu reino uma moça bonita que pudesse então servir ali. Pai Senhor e irmã Raquel, servir ao rei como rainha. E a Estherzinha estava ali. E ele era conselheiro. E ele então aconselhou a sua filha adotiva. Olha, você também vai, mas não conte a sua nacionalidade. Seja discreta, seja prudente. Olha, crianças, a gente não pode sair por aí falando tudo o que se passa dentro da nossa casa. Vocês sabiam que nós temos muitas vezes que guardar o silêncio porque tem coisas que são só da nossa família? E ela obedeceu. Ela era uma filha obediente. Já pensou se ela falasse igual muitos falam? Já não tem nada a ver, o que é que tem? A mamãe falou assim, o papai falou assim, mas eu acho que não é, eu vou fazer do meu jeito. Talvez ela até sentiu uma vontadinha de fazer do jeito dela, mas ela não fez, ela obedeceu. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi escolhida para ser rainha. Aquela menina órfã de pai e mãe, que pode ser que sofreu muito bullying na escola, porque não tinha papai, porque não tinha mamãe, ela foi selecionada para ser a rainha. Que coisa gloriosa! E ela então estava habitando lá no palácio do rei agora. E Mardoqueu continuava lá na porta. Aquilo que ele tinha feito com Bigtã e Teres estava escrito no livro das crônicas, nos livros das obras. Vocês sabiam que todas as obras que nós fazemos de bem também está registrada no livro das obras do Senhor? E quando o Senhor Jesus vir nos buscar, cada um vai receber o seu galardão? Então não cesse de fazer coisas boas, praticar boas obras, porque no tempo oportuno você será presenteado, galardoado pelo próprio Deus. Ela estava lá no palácio, mas o povo dela estava correndo risco. E agora
ela estava na zona de conforto. Mas o seu tio, quando soube da lei, ele então se prostrou com o rosto em terra, se humilhou e falou, e agora? E orou, clamou ao Senhor. E o Senhor então deu uma direção para ele, que ele mandou lá no palácio falar para Esther, olha, você foi escolhida para esse propósito. Ele era um pai que tinha visão para os filhos, sabia? Ele educou aquela menina para ela ser uma rainha. E ele, de alguma forma, o coração dele, o Espírito já tinha ministrado que ela seria uma bênção, não só para a vida dele, mas para a vida de todo o povo judeu que estava ali na província de Suzã. E ele então fala para ela, olha, se você não fizer nada pelo seu povo, o Senhor vai mandar socorro de outra parte. Mas não foi para isso que o Senhor te colocou aí? Aí a Esther saiu da zona de conforto. E ela então decretou um jejum de 3 dias e pediu a Deus sabedoria. E foi falar com o rei. Que coisa gloriosa! Como esse homem era tremendo, como esse pai, sendo pai adotivo, ele educou essa criança de uma forma tão especial. Ele tinha autoridade sobre ela. Ele não era autoritário, mas ele tinha autoridade. Ele falava e os outros obedeciam. Ele também tinha credibilidade. As pessoas acreditavam na palavra dele. Sabe por quê? Ele não tinha 2 pesos e 2 medidas. O que ele falava era verdadeiro. Ele não mentia. Tem muita gente que gosta de fazer uma mentirinha branca. E mentira tem cor? Eu acho que não. Ele era verdadeiro, porque ele temia ao Senhor. Ele era muito corajoso. A fidelidade dele, o amor dele pela palavra do Senhor. Talvez ele tivesse esperança de um dia voltar a Jerusalém. Aleluias. Glória a Deus. E aquele homem mau queria que ele se curvasse, se inclinasse diante dele. Mas ele tinha aprendido, somente ao teu Deus adorarás. Ele sabia que ele não podia se curvar diante de ninguém e nem de outro Deus. E hoje o que acontece conosco? Nós entramos no ônibus, está todo mundo curvado. Nós vamos andando na rua, está todo mundo curvado. E nós não temos mais tempo para a palavra, mas temos tempo para ficar teclando e passando a tela. Será que nós estamos fazendo corretamente? Nós não estamos colocando algo no lugar errado? E depois vem as tempestades, vem os problemas e a gente quer achar um culpado? Vamos nos voltar. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E em breve nós iremos embora daqui. Para alguns, para muita gente, nesse período de pandemia, o Senhor já resgatou, já levou. Mas nós estamos aqui, vencendo um dia de cada vez. E nós estamos lutando para permanecermos firmes na presença do Senhor. Porque só verá a glória do Senhor aquele que continuar crendo, aquele que continuar temendo ao Senhor. Pois bem, ele tinha o coração puro, ele tinha um coração amoroso, ele amava a sua família e amava o seu povo. E intercedia pela sua família, intercedia pelo seu povo. E é assim que nós temos que ser. Mardoqueu, ele era um intercessor também, ele orava. Ele não falava para os outros orar, mas ele orava porque ele era exemplo. E nós, como pais, por que eu digo pais? Porque tem muitas mães, assim como eu, que educam o filho sozinha. Algumas foram abandonadas pelos seus esposos. Outras são viúvas. Outros estão separadas, outras são solteiras, conheceram o Senhor
E é uma dificuldade tão grande você ter que trabalhar todo dia fora e ao mesmo tempo ter que educar um filho no caminho do Senhor e para ser um cidadão de bem. É muito difícil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando. Por quê? Porque nós temos fé. Nós vencemos os desafios pela fé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E assim, quando aquele homem fez toda aquela confusão, a Esther, com sabedoria, chega diante do rei, faz a petição. O rei então faz um novo decreto, porque ele não podia anular o outro. E assim o povo judeu, sem ter conhecimento, eles eram escravos, eles não tinham armas. Mas eles oraram e lutaram com as armas que eles tinham. Qual é a arma que você está lutando? Com as suas próprias forças? Não, é com a força do Senhor que tu vai vencer cada batalha diária. É com a força de Deus. É com a força do Senhor que nós vamos vencendo um dia de cada vez. Não tá fácil. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, muitos pais que estão desesperados. Mas nós juntos vamos clamar, vamos orar. O Senhor abre porta onde não tem portas. E nós devemos amar mais a eternidade do que esta vida. E é isso que o Senhor tem falado conosco nesse tempo de pandemia. Que é possível sim viver da fé. Eu sou testemunha disso. Às vezes eu falo assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E começo a clamar ao Senhor. Senhor, eu confio em Ti, que o Senhor há de abrir uma porta. E às vezes parece que vai faltar a fé e a esperança. E de repente o Senhor vem com a vitória nas mãos e entrega para nós. Aí a gente glorifica o Senhor por tudo. Nós estamos vivendo num tempo de muita reclamação e pouca gratidão. Os dias difíceis vêm para todos, assim como o sol nasce para todos. Mas nós temos que manter a nossa fé viva no Senhor. Aleluia! A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus! O Senhor é que nos sustenta, que nos alimenta. Aquele dia que aquele homem mau tinha decretado que seria o dia mais triste da vida dos judeus, que eles seriam exterminados, que eles seriam dizimados, que eles seriam mortos. O Senhor fez em alegria. O dia que seria mais triste já estava marcado, já estava datado, o dia da destruição dos judeus estava decretada. Mas o Senhor de repente muda tudo. Eles tiveram que lutar com todas as suas forças. Alguns perderam as suas vidas, é verdade. Mas o povo não foi exterminado. O povo não foi destruído. E no dia então que seria decretado o dia da tristeza, foi decretado o dia da alegria. Aleluias! Porque somente o Senhor pode transformar o nosso dia triste num dia alegre. E nós temos que crer nisso. E Ele pode fazer. Mas nós temos que acreditar, exercitar a nossa fé. Eu não sei como você tem estado hoje. Aleluia, mas vamos aprender com esse servo de Deus, Mardoqueu, que deixou a sua história registrada aqui. E depois de tudo isso, das coisas acontecendo, aquele homem mau, ele morreu no próprio instrumento de morte que ele mesmo criou. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se você planeja destruir alguém, você será destruído. Mas se você se alegra com o sucesso de alguém, você também terá sucesso na sua vida. O que quereis que vos façam, façai-vos primeiro. Eu não sei se você está doente, se você está triste por alguma coisa que aconteceu. Mas uma coisa eu quero te dizer. Creia. O Senhor há de abrir uma porta tremenda para tu nessa semana. Você tem que continuar acreditando mesmo que a multidão em volta diz que não. Mas se o Senhor falou contigo que sim, creia.
e continue lutando. Eu creio, Senhor. Eu quero aquela porta aberta e o Senhor há de abrir para você. Tá difícil no meu trabalho, parece que o inferno inteiro se levantou. O inferno inteiro pode se levantar, mas o Criador de todas as coisas é maior que todas as coisas, e nele está todo o poder, e ele abate o soberbo e exalta o humilde, como ele fez com Mardoqueu. O rei teve um dia que perdeu o sono, não conseguia dormir, manda trazer o livro das crônicas. Aí ele leu lá que tinham intentado matá-lo e que um judeu tinha feito com que a vida dele fosse poupada. E ele então pergunta, o que foi feito para ele? Que honra foi feita? Nada. Aí o rei então manda vestir com as vestes reais. Olha que coisa gloriosa. Se você tem se mantido humilde, na posição que o Senhor tem te chamado, o dia de você ser honrado está perto. O dia de você ser elevado está perto. Porque o Senhor conhece o seu coração humilde. E aos humildes o Senhor honra. Aos humildes o Senhor coloca nos lugares altos. Glória a Deus. Mas tem que ter o coração humilde. Tem que ter o coração cheio de fé. Tem que ser corajoso. Tem que ser amoroso. Tem que ter autoridade. Os pais hoje, de alguma forma, parece que perderam a autoridade. Devido a essa correria, o cansaço, a fadiga, às vezes a gente deixa passar algumas coisas que não deveríamos. Mas nessa noite vamos tomar uma posição, papai, mamãe, vamos tomar uma posição. Nossos filhos são do Senhor, e o maligno não pode tocar nos nossos filhos. Nós somos os maiores intercessores dos nossos filhos. Eles podem na hora não gostar da disciplina, da correção, mas nós precisamos tomar uma postura. Aleluia, Jesus. Porque criança precisa de limite, sim. Eles necessitam disso e depois eles vão agradecer a nós por isso. Eles precisam saber ser educados, sim. Ser educados, ter respeito com as pessoas, mas mais que tudo, eles precisam saber que nós servimos um Deus que tudo pode. Que mesmo que eles passarem bullying lá no colégio, que mesmo que alguém os desprezarem por eles fazerem o que é correto, que eles devem manter a postura, porque o Senhor vai os exaltar. Que eles serão, aleluias, glórias a Deus, exaltados e honrados pelo próprio Deus. Filhos que me ouvem, honra seu pai e sua mãe. Filhos que ouvem, obedeça seus pais e suas mães. Olha bem como você tem falado com seu papai e com a sua mamãe. Se você tem feito eles derramar lágrimas por uma falta de respeito, cuidado. Cuidado. Porque quando a gente faz uma mãe chorar, um pai chorar de tristeza por algo, por uma desobediência que praticamos, lá na frente, nós vamos chorar muito mais. Então é melhor, muitas vezes, a gente ouvir, ficar quieto, esperar passar aquele momento, e se alguma coisa não se encaixou, aí a gente ora, conversa e tudo dá certo. Mas não fique batendo de frente. Por quê? Porque os seus pais fizeram de tudo para você. Ai, tem criança ingrata, tem adolescente ingrato, mas eu não pedi para vir ao mundo. Oxe, quem que escolheu os seus pais para você? Quem que pode mudar? Eu estou falando de pais bons, estou falando de pais que são íntegros, que dão uma boa educação. Mas também tem aquelas crianças que sofrem muito violência, maus tratos. Essa semana mesmo chegou ao meu conhecimento de mães assim que deixam os filhos até passar da hora de comer. São criancinhas pequenas que não sabem se virar sozinhas. E confesso que cortou meu coração.
Porque a gente não tem o que fazer, você não tem como mudar isso. Aí a gente dobra os joelhos e clama ao Senhor por esses pequeninos que não tem ninguém por eles. Então, meu filho, você tem um lar. Agradeça a Deus por esse lar. Você tem um pai bom que te educa, que te disciplina. Agradece ao Senhor. Que tem colocado comida na mesa, talvez não tenha a carne todo dia, mas tem o arroz, tem o feijão, tem o ovo, tem uma saladinha. Pode não ter suco todos os dias, mas tem água, não está faltando água na tua mesa. Então dá graças a Deus e glorifica, porque o Senhor entra com providência. Que isso eu tenho vivido e presenciado, como o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida quando nós somos fiéis e agradecidos. Agradecidos. Gratidão. Mardoqueu era um pai que conhecia os propósitos de Deus para a vida da sua filha. Os pais, o Senhor ministra no coração deles os propósitos dos filhos. E são sempre coisas muito grandiosas. São coisas boas. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falando, pode um pai dar coisa má, se o filho pede pão, o pai vai dar uma cobra, vai dar uma serpente, vai dar um escorpião para o filho? Não! Ele vai procurar dar o melhor pão. Quantas vezes o pai e a mãe deixam de comer para dar de comer ao filho? Deixa de comprar uma roupa nova para si, mesmo precisando, para ver o filho bem vestido, bem arrumado, bem alinhado. Pode não ser roupa de marca, mas o filho está sempre bem arrumado, bem cheirosinho. Ah, filhos, sejam gratos a Deus por tudo que vocês têm recebido. Aleluias. E você, filho, que os papais são violentos, talvez usem drogas ou até mesmo álcool. Quantas crianças ficaram órfãs de pais e mães nessa pandemia? Quantas crianças perderam seus familiares queridos? Estão sofrendo e gostariam de estar no seu lugar, filho que não agradece. Então vamos ser agradecidos por tudo que o Senhor tem dado para nós. O principal de tudo, o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aqui está a Graciosa, né? Vou falar um pouquinho dela rapidamente. A Graciosa é uma ostra. Ostras geram pérolas. As pérolas são os filhinhos das ostras. E a ostra é gerada através do sofrimento. Através do sofrimento e da dor de uma ostra, a pérola é produzida. Não é produzida de um dia para outro. Mais ou menos de 3 a 5 anos, dependendo da pérola, demora para ser produzida. E ela é muito valiosa. Mardoqueu, ele tinha tudo para fazer da sua dor ele ser raivoso, irado, revoltado. Mas ele escolheu servir ao Senhor, deixar o amor entrar no coração. E ele tem gerado pérolas. Ele gerou uma grande pérola que foi a sua prima. O que você está fazendo com a sua dor? Está deixando ela criar raiz de amargura? Ou você vai gerar pérolas também? Hein? O que temos feito? Às vezes passamos por adversidades, não é mesmo? E a gente fica até irado, revoltado. Mas nessa noite o Senhor fala para a gente aprender com esse pai Mardoqueu. Vamos gerar pérolas para o reino do Senhor? Vamos produzir pérolas? Tias do Ministério Infantil sabem o que eu estou falando. A gente às vezes aparece na live sorrindo, vai para a igreja sorrir. A alegria do Senhor é a nossa força. E por dentro a gente está ali, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, mas eu estou aqui gerando pérolas para o teu reino. Os pastores, muitos pais vão trabalhar às vezes até com fome para deixar o leite e o pão para o filho. Senhor, eu te agradeço por isso, Senhor, me dá força, Senhor.
gerando pérolas para o reino de Deus. Ah, glória a Deus, tias não desistem. Estamos nos últimos dias, nos últimos segundos. Vamos trabalhar enquanto é dia, a noite vem que não podemos trabalhar. Vamos continuar clamando ao Senhor pelos pais que são fiéis, pelos pais que têm cuidado com carinho dos seus filhos, têm respeitado as suas filhas, os seus filhos, porque nós conhecemos muitos casos de pedofilia e são tudo dentro de casa. Mas o Senhor pode repreender em nome de Jesus. Vamos continuar clamando. Quantas tias sabem de notícias de crianças suas que passam por tipos de violência e nós vivemos e se sentimos atadas sem saber como fazer, como agir? Porque nós não temos como trazer essas crianças para nós. Não temos condições para isso. Mas nós servimos um Deus que muda o dia de tristeza em dia de alegria. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas irmãs, os nossos ouvintes. Que a graça do Senhor continue sobre nós e vamos continuar produzindo pérolas para o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu sei que você tem um pedido de oração. Glória a Deus. Eu sei que todos nós temos causas impossíveis. Nós sempre oramos pelos filhos, nós oramos pelos adolescentes, jovens. Mas como nós estamos no mês dos pais, vamos orar pelos pais e vamos orar pelas pães, né? Eu falo pães, que são mães que são supridoras dos seus lares. Elas saem de manhã, algumas trabalham de diarista, outras trabalham em lojas, outras trabalham em indústrias, enfim, para trazer o sustento para dentro de casa, para trazer o alimento para os seus filhos. E essas mulheres chegam, são donas de casa, têm todos os afazeres domésticos para fazer. Tem muitos pais também que criam seus filhos sozinhos, perderam suas esposas, principalmente nessa pandemia. E eles têm que trabalhar para sustentar a família, mas ficaram as crianças pequenas e eles passam por dificuldade, mas eles chegam do trabalho ali, eles vão para o fogão, eles dão assistência, vai ajudar a fazer a tarefa escolar, dormem de madrugada, acordam de madrugada para trabalhar. E chega o final da semana, eles vão cultuar, vão buscar forças no Senhor. Aleluias! Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, falando e aprendendo com Mardoqueu as suas características, Senhor, de fidelidade, autoridade, sabedoria, amor, dedicação, integridade, lealdade, Senhor, benignidade. Oh Senhor, oh meu Deus, nesse momento nós estamos clamando a Ti por misericórdia, apresentando, Senhor, os pais, apresentando as mães, Senhor, essas mulheres valorosas, Senhor, meu Deus, que abriram mão de suas vidas para se dedicar às suas famílias, seus filhos, esse pai, Senhor, meu Deus, que tem se mantido fiel, aleluia, a tua palavra primeiramente, e que, Senhor, meu Deus, está cuidando dos filhos com amor, com sinceridade, com respeito, Senhor, ensinando a tua palavra, ensinando a ser cidadão de bem, corrigindo com amor, disciplinando com amor, orientando, Senhor, ensinando, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, a estes, Senhor, que se encontram hoje na beira do desespero, desempregados, Senhor, já bateram em tantas portas e estão levando nãos, nãos e nãos. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abra as portas, Senhor, aos teus filhos que estão desesperados, que precisam, Senhor, pagar a luz para não cortar a água, e levar, Senhor, o alimento básico para dentro da sua casa, Senhor. Olha para esse pai, para essa mãe, por essa avó,
Senhor, que está cuidando desses netos, e esses netos não têm reconhecido, não têm agradecido, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor, essas famílias que têm procurado dar o melhor, mas não estão podendo. Senhor, a estes pais, essas mães que se encontram internados nos hospitais, que estão nas UTIs, Senhor, que estão nas enfermarias, Senhor, que estão com uma doença, Senhor, meu Deus, que o tratamento é muito caro e não tem condições. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que faz coisas tremendas, Senhor. Olha pelas crianças também, Senhor, que às vezes a mamãe está doente, o papai está doente, ou simplesmente, Senhor, estão sozinhos porque não tem a quem recorrer. E às vezes o homem mau, a mulher má, está ali com intenções ruins com aquela criança. Protege as crianças, Senhor. Repreenda esse espírito de pedofilia, de violência, Senhor, contra esses indefesos. Pai Santo, Pai Eterno, abençoa as tias de ministério infantil, os tios do ministério infantil, pessoas comprometidas com a Tua palavra, comprometidas com o Teu reino e que respeitam, Senhor, as crianças e adolescentes e querem o melhor para eles. Que o Senhor dê condições, que o Senhor dê estrutura, que o Senhor fortaleça, meu Deus, aos pastores, meu Pai, que contribuem, que apoiam o ministério infantil. Senhor, meu Deus, que o Senhor continue abençoando muito mais. Senhor, meu Deus, atende a oração do seu povo, ó Pai. Ajuda nós a mantermos a nossa fé nesses dias tão difíceis, para que, Senhor, meu Deus, quando o Senhor voltar, nós estejamos unidos, preparados, iremos celebrar a vitória, iremos cantar o hino da vitória todos juntos, porque valeu a pena cada coisa que passamos, vai valer a pena, Senhor, passar a eternidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a manter a fidelidade, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi concedida, tia Cleide, pastor Roberval. Que o Senhor continue com vocês nos projetos que o Senhor tem colocado aos vossos corações, as demais tias que estão conosco, aos irmãos que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor possa entrar na casa de cada um de vocês. E vamos continuar declarando: os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens são do Senhor. São do Senhor. E nós vamos continuar crendo, vamos continuar orando, vamos continuar lutando para vê-los bem na presença do Senhor também. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada mais uma vez a todas essas tias maravilhosas. E vamos continuar juntas no mesmo propósito, que a palavra do Senhor alcance o coração dos pequeninos e que eles sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração de todos e vamos continuar orando uns pelos outros, até que Ele venha. Amém?